Fazendo você feliz com o futebol, 8 da noite, 43 minutinhos. A hora da... No Mundo da Bola, entrevista. Com a gente hoje, aqui no nosso programa No Mundo da Bola, o Vinícius Paiva, que é economista, colunista de marketing esportivo, autor do blog Teoria dos Jogos. E foi feito um estudo pelo Datafolha entre os dias 3 e 5 de junho de 2014, com 4.337 pessoas, 207 municípios, margem de erro de 2 pontos percentuais. Segundo a nova pesquisa, o Flamengo teria 18% das preferências nacionais e não 16%, conforme a última pesquisa da Datafolha. Puxou a brasa para São Paulo. Já o Corinthians teria 14% e não 16% da pesquisa anterior. Então, de posse disso, dessas informações, eu cumprimento Vinícius Paiva no programa No Mundo da Bola. E confirmando, os números são reais. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, Valdir Luiz, Pedro Pontes e todo mundo, toda a audiência da Rádio Nacional. Se os números são reais, me parecem bem mais próximos da realidade. Embora eu tenha feito um novo trabalho, e agora estou passando essas informações em primeira mão para vocês, porque eu ainda não publiquei no blog Teoria dos Jogos. Essa pesquisa, ela está publicada no site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Porque além do lado esportivo da coisa, ela também fez perguntas acerca de questões eleitorais, de intenção de voto. Portanto, a legislação eleitoral exige que se publique no site do TSE. E, então, tendo acesso a toda a metodologia da pesquisa do Datafolha, dessa que você estava se referindo, eu descobri que simplesmente 46,7% dos questionários desta pesquisa foram feitos no estado de São Paulo. Ou seja, ainda assim, o Flamengo ficou com 18-14 contra o Corinthians, indo contra aquela falácia da questão do empate técnico e essas coisas, mas eu diria que a diferença é um pouco maior. E, inclusive, há um prejudicado os números dos clubes do Rio de Janeiro por esse excesso de questionários da pesquisa focada no estado de São Paulo. É importante você abordar isso porque é uma pesquisa então dirigida que foi feita anteriormente e é importante você esclarecer porque do jeito que você está falando, se nós somarmos os 4 grandes de São Paulo com os 4 grandes do Rio, a diferença com esse desvio é muito superior a São Paulo, não é isso? É verdade, vocês até estavam aí arguindo qual seria a razão, né, dessa diferença do somatório das 4 torcidas do Rio e de São Paulo. De alguma maneira, sempre foi equilibrado. Embora os times do Rio antigamente tivessem mais força, muito por conta da Rádio Nacional e toda a amplitude, a força nacional que ela tem e tinha. Mas essa diferença, ela tende a se massificar a favor dos times de São Paulo, muito por conta da mídia que hoje está concentrada na cidade de São Paulo, que é a sede do mercado publicitário. De qualquer maneira, o que eu exijo é que haja um trato responsável das informações. E quando você tem uma coisa dirigida, como você mesmo citou, não seguindo exatamente a proporção populacional do país, a gente acaba tendo um viés. E esse viés ele é muito ruim para o trato responsável da informação, né? Então eu diria que essa distância entre as torcidas do Rio de Janeiro e de São Paulo é menor do que a pesquisa da Datafolha nos mostrou. Valdir Luiz. Vinícius, boa noite, prazer ter conosco aqui no programa Mundo da Bola. Minha pergunta é a seguinte: ídolos fazem a diferença para a formação de novos torcedores? Boa noite, Valdir. Eu diria que sim, sem sombra de dúvidas, embora eu seja partidário da teoria de que hoje em dia, desde o advento da era do marketing esportivo, que começou na década de 90 e se aprofundou muito no século XXI, o que mais vem fazendo diferença a favor do crescimento das torcidas é mídia. Até más fases, quando massificadas na mídia, são favoráveis ao crescimento das torcidas. E o ídolo, ele geralmente gera bons resultados, porque senão ele não seria ídolo, né? São os grandes jogadores que fazem diferença técnica, e na medida com que eles geram bons resultados, eles geram mais mídia para os clubes no melhor momento, inclusive no momento dos títulos, né? Então o ídolo faz parte de uma ciranda, de um círculo virtuoso, que
termina na maior massificação em mídia dos clubes e aumenta, sim, a torcida e gera enormes benefícios para os clubes. Pedro Pontes, de Brasília, a pergunta para Vinícius Paiva, economista, colunista de marketing esportivo, autor do blog Teoria dos Jogos. Faz uma pergunta para o Vinícius, por favor. Ô Vinícius, você já revelou aí que a Rádio Nacional foi de extrema importância na divulgação do futebol carioca e por isso mesmo os clubes do Rio, na década de 50 e 60, eram mais fortes que os times de São Paulo. Depois, claro, que nós tivemos a Era Pelé. Agora, qual a resposta social ou histórica que nós poderíamos encontrar diante desses dois fatos e que gera um paradoxo? Porque nós temos, de um lado, o poder econômico de São Paulo, com esses quatro grandes clubes, e São Paulo sendo um estado de braços abertos para todos os estados do Brasil. Tanto é que é a maior concentração de nordestinos na capital paulista pela sua oferta de empregos. E, ao mesmo tempo, nós temos o Rio de Janeiro, que é a mais bela cidade do país e também um porto, né, que recebe, enfim, turistas de todos os lugares do país e também do mundo. Por que os cariocas ainda levam vantagem? De uma maneira muito simplória, a minha pergunta é a seguinte: o charme prevalece sobre o poder econômico? Por que os cariocas têm mais empatia, os clubes cariocas têm mais empatia com os outros estados do que o São Paulo, que, sem sombra de dúvida, não tem nem comparação, responde quase que por metade do PIB nacional? Boa noite, Pedro. Eu diria que sim, que o charme, essa coisa simpática do Rio de Janeiro, ela ainda tem influência, embora cada vez menos. Se os clubes do Rio de Janeiro forem se ver disso, achar que o charme vai garantir torcida, eles vão acabar morrendo, porque a gente está cada vez mais entrando na era do poder econômico. Então não se pode depender disso. No entanto, quando a gente analisa a configuração nacional de torcidas, e tendo o blog Teoria dos Jogos, de minha autoria, como um dos grandes expoentes, modéstia à parte, a gente chega à conclusão de que, à medida com que se caminha para o litoral do Brasil, aumentam as torcidas dos clubes do Rio de Janeiro. E uma grande prova disso está no estado do Paraná. O estado do Paraná é um estado dominado pelas torcidas de São Paulo. O Corinthians é a maior torcida do Paraná. Quando você caminha para o centro, para a região metropolitana, perde as torcidas paulistas, crescem as torcidas da capital, Atlético Paranaense, Curitiba e, em menor escala, Paraná. E aí, quando você segue caminhando para o interior, na região de Paranaguá, a gente descobre uma informação super interessante. A maior torcida é a do Flamengo e a segunda é a do Vasco. Isso se replica em diversos outros estados, Santa Catarina, na região de Florianópolis, a grande Florianópolis. Ou seja, existe até hoje uma ligação histórica do mar, da praia, do charme do Rio de Janeiro, e isso apetece até hoje o brasileiro. Agora, como eu disse anteriormente, isso não resiste à falta de resultado, isso não resiste ao atoleiro. Os clubes do Rio estão entrando e parece cada vez mais longe de encontrar uma saída, porque isso vai se refletir em piores resultados, menor chamariz na mídia e o contrário do círculo virtuoso que se tem agora há pouco. Mas sim, até hoje eu enxergo no Rio de Janeiro um algo mais que vem certamente de todo o charme que vem da cidade do Rio. É verdade. 8h51 minutos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, mudando um pouquinho a direção da entrevista, as informações, viu, Pedro, aqui, dizendo que Santos, Internacional e Botafogo seriam nossas verdadeiras torcidas de elite. Me surpreende, entendeu? E o São Paulo também. O Fluminense no Rio de Janeiro sempre foi tido como time de elite. Por que o Fluminense não está inserido nesse contexto? Hein, Vinícius? Olha, essa informação também me surpreendeu. Antes de mais nada, a gente tem que ter consciência de que toda pesquisa tem uma margem de erro. Então, essa informação pode estar abrangida na margem de erro negativa a favor do Fluminense. As minhas pesquisas mostram que no estado do Rio de Janeiro, a torcida do Fluminense é extremamente elitizada, inclusive muito mais do que a do Botafogo. Ela tem poder aquisitivo próximo da do Flamengo, nas faixas de renda mais altas, e realmente é um triângulo às avessas, a favor das classes mais altas. Mas talvez o perfil da torcida do Fluminense nacionalmente, e foi isso que a pesquisa mensurou, porque pegou 207 municípios, em 26 estados da federação, talvez a torcida do Fluminense nacionalmente não tenha tanto perfil de elite, seja aquela coisa um pouco diferente
Assim como, por exemplo, na cidade de São Paulo, a torcida do Flamengo ela tem um perfil diferente da torcida do Flamengo nacionalmente. Aqui ela é focada em pessoas de renda mais alta. Ela não é um time de elite, de massa, desculpe. Até porque a massa em São Paulo é o Corinthians. Então, existem diferenças sutis entre os perfis das torcidas no seu estado de origem, na sua cidade de origem e nacionalmente. Talvez a do Fluminense seja menos elite e mais, não vou chegar a dizer povo, porque não é, mas mais linear entre as faixas de renda no Brasil, ao contrário do que acontece no Rio. Interessante, muito interessante essa matéria com Vinícius Paiva, super interessante. Tenho certeza que o ouvinte do programa No Mundo da Bola em todo o Brasil está realmente aprendendo um pouquinho mais a conhecer o nosso futebol, hein, Valdir? E mais uma pergunta para o Vinícius em relação ao Flamengo. Porque o Flamengo, segundo pesquisas, o Flamengo tem uma gama de torcedores muito grande no Nordeste e também no Centro-Oeste, né, o Vinícius? Além de Santa Catarina, né? Sim, na verdade, essa pesquisa não mapeou estado por estado. Ela colocou o resultado agregado por regiões, né? Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O Flamengo é a maior torcida em 3 dessas regiões, né? Curiosamente não é a maior torcida do Sudeste, de onde ele é, por conta do tamanho do estado de São Paulo, isso pesa a favor do Corinthians. Mas o Flamengo, isso não veio nessa pesquisa, mas o blog Teoria dos Jogos mapeia isso, é a maior torcida em 21 dos 27 estados da federação. Ou seja, isso pesa, embora o maior de todos, populacionalmente, não pese a favor do Flamengo, o resto do Brasil, basicamente, tem uma maioria rubro-negra. E isso acaba levando aos resultados que o próprio Datafolha, no primeiro momento, sentou em cima, mas acabou tendo que divulgar dessa maioria rubro-negra em território nacional. Pedro Pontes, você, meu amigo.